Essa é mais uma live de aquecimento para a Semana Viver de Dividendos, tá? No quadro de hoje, para quem não conhece a Semana Viver de Dividendos, né? Vamos com calma, um passo de cada vez. É um intensivo gratuito, tá? Onde eu entrego o meu melhor conteúdo, logicamente. São 4 aulas, tá? Primeiro a gente vai conhecer as 3 classes de ativos, né? Renda fixa, fundos imobiliários e ações, que são as 3 principais. E, né, na primeira aula a gente fala sobre isso, o que esperar de cada mercado, entender os princípios gerais de cada uma dessas classes de ativos. Na segunda aula, especificamente sobre FIIs, tá? O pessoal tá chegando aí, sejam muito bem-vindos. Quem já tá entrando, boa noite, né? Bom fim de domingo aí para todos. Então, na segunda aula, FIIs. Na terceira aula, ações, tá? Como escolher as melhores. Após cada uma dessas aulas, eu entrego os meus presentes, né? Os famosos presentes, que são os meus rankings pessoais tanto de FIIs quanto de ações, né? Para cada um desses mercados se leva em consideração indicadores diferentes, né? Apesar de serem os princípios mais ou menos os mesmos, né? Os indicadores para se observar quando se investe em FIIs é diferente de quando se investe em ações. E na última aula eu vou fazer, né, explicar minha tese de investimentos na quinta-feira, né? Quinta-feira da semana que vem. Faltam 7 dias, beleza? Não se inscreveu ainda? Vai no link da minha bio, é de graça, tá? Tudo isso aqui é um aquecimento para a Semana Viver Dividendos. E hoje o quadro é análise de FIIs, escolhido justamente por vocês, pelos meus seguidores ali. A gente viu junto nos stories, né? Até escolhemos juntos quais seriam os FIIs analisados, beleza? E, né, e logicamente quem chegou aqui meio perdido, os FIIs analisados são Maxi Renda, MXRF11, tá? E BTLG11, o fundo de logística do BTG, beleza? Vamos então aí, ter uma sala de aula com 40 pessoas já. Eu gosto de chamar de sala de aula, né? Eu acho muito legal esse negócio da live. Então, me diz aí, galera, vamos interagir, da onde é que vocês são? Vamos começar leve aí nesse fim de domingo. Da onde é que vocês são? Diz aí pra mim. Já aproveita e diz pra mim também. Vocês têm Maxi Renda na carteira, MXRF11? Sim ou não? Vocês têm BTLG11? Bota aí pra mim. Eu vou preparando aqui o que eu vou mostrar pra vocês, né? Eu sempre mostro pra vocês mais ou menos da onde que eu vou tirando as informações, que eu acho que faz parte do aprendizado também, ver as ferramentas, né? Canoinhas, quanto tempo que eu não ouvia falar de Canoinhas? Joinville, João Pessoa, olha só, Carmo da Cachoeira, Araguari ou Araquari? Taubaté, a internet é uma maravilha. Ó, MXRF11, ó, o Luan Cruz ali já falou que de São Bernardo e tem MXRF11. É um dos fundos que mais tem cotistas uma das que mais tem cotistas entre os FIIs. Pergunta aleatória do Igor: onde comprou o touro de Wall Street? Eu botei no Google, cara. Esse aqui, né? É pesado, não vou mexer agora porque é pesado. Mas foi baratinho, cara. Foi 300 pila, eu acho. Tá? Baratinho. Depende do ponto de vista. Pelos acessórios que eu tava vendo na época, ele até que tinha um preço bom, tá? É difícil sempre falar barato, caro aqui no Instagram. Tem gente que acha mais caro, tem gente que acha mais barato. Beleza? E se tu pegar com esse aqui, ó, que é o touro, aí acho que ficou 500 e pouco. Beleza? Pode procurar aí. Procura por touro de Wall Street, vai achar alguma coisa aí. Tá? Ou urso, sei lá. Beleza? E vamos lá. Então hoje a gente vai fazer a análise fundamentalista de FIIs. Eu vou falar dos indicadores que deve ser o foco do investidor que quer investir nesse mercado com segurança. Tá? Alguns indicadores são parecidos com os de ações que a gente fez a última live aí, outros nem tanto. Tá bom? Então a gente vai justamente entender melhor isso aí, porque só entendendo é que a gente consegue investir com segurança. Tá bom? Então vamos lá. Antes de mais nada, tá? A gente tem que diferenciar. Hoje a gente vai analisar um fundo de tijolo, que é o BTLG, né? E um fundo de papel. O que é um fundo de tijolo? O que é um fundo de papel? Um fundo de tijolo é aquele que investe em imóveis diretamente, tá? Ou seja, ele tem imóveis dentro da carteira, enquanto
No caso aqui do BTLG, ele tem 15 imóveis em São Paulo, principalmente, né? 95% da área bruta locável está em São Paulo. E ó, o Rafael mandou um salve ali. Salve, Rafael, que é de Chapecó. Tem uma live com o Rafael aqui no meu Instagram. Ele é aluno do método, tá? Quem não sabe também, né? Eu tenho um curso, ele não fica com as vagas abertas. As vagas abrem apenas no final da SVD. É uma metodologia que para mim deu mais certo, tá? Ficar tratando de venda todo dia não era legal. Normalmente depois de alguma live as pessoas perguntam, né, se eu tenho um curso e tal, já fica aqui o aviso. Se está interessado, participa da SVD, tá? A única forma de comprar esse curso sem ser na semana ver dividendos é fazendo uma consultoria que custa 5 mil e o custo 3 mil. Se tu vai para a semana ver dividendos, tu tem um cupom de desconto, tá? A gente está vendo ainda, talvez esse cupom seja de R$1.000. E aí as vagas abrem e fecham rapidamente lá por tempo limitado, até porque a gente tem a comunidade que é no WhatsApp, tá? Por isso as vagas são limitadas. E vale muito a pena, mas hoje o foco não é esse, tá bom? Vamos continuar falando aqui de FIIs. E vamos aqui, eu tenho sempre um roteirinho para chamar a atenção para os pontos que as pessoas iniciantes às vezes deixam passar, né? E para o iniciante conseguir investir com mais confiança, ele precisa saber de algumas coisas. Diferenças entre FIIs e ações. No caso de ações, quando a gente compra ações diretamente, tá? Também existem FIAs, né? Existem FIIs, é uma sigla, FII, significa Fundo de Investimento Imobiliário. E os FIAs são fundos de investimento em ações, tá bom? No caso, os FIIs se comparam com os FIAs e não com as ações diretamente. Quando tu compra, por exemplo, Banco do Brasil, né? Ao contrário de quando tu compra BTLG, no caso do Banco do Brasil, se tu compra lá BBAS3 mesmo, tu é um acionista, tá bom? Então, né, tu, digamos assim, pro pequeno investidor não tem diferença nenhuma na verdade, porque tu pode ser acionista do Banco do Brasil, mas a tua participação, como ela é muito pequena, não muda nada, né? Tu é um investidor, tu não vai ter influência na gestão, da mesma forma como tu não vai ter num FII, tá? Mas tem uma diferença importante entre investir diretamente, ser acionista, e ser cotista, porque o cotista ele terceiriza a parte da gestão, tá bom? Ele paga uma taxa de administração e às vezes também uma taxa de performance, o que não existe no mercado de ações, tá bom? No longo prazo, a gente pensa que 1% ao ano não faz diferença. Na primeira aula da SVD a gente vai ver por que a gente tem que aprender a investir, por que a gente tem que cada vez mais conseguir lidar com os mercados de risco, porque cada 1% vale, importa no longo prazo, sim, tá bom? A diferença no longo prazo, dependendo do quanto tu aporta, se tu bota, por exemplo, R$500, né, para cima, a diferença de 1% aí pode ser de dezenas até centenas de milhares de reais. Beleza? Então nunca pensem que 0,5%, 1% não importa. Inclusive, muita gente perde rentabilidade investindo em ações ou até em FIIs, porque aceita as ordens diretamente no celular, tá? É uma prática muito comum aí, tomem cuidado com isso, que a pessoa fica muito na mão do gerente, né, ou do assessor, e eles trabalham tudo por ordem pelo celular, ou então por ordem pelo telefone, e cada ordem que tu fecha dessa forma, tu paga 0,5%, tá? Se tu for pagar 0,5% na compra e 0,5% na venda, o cara já levou 1% do teu retorno aí, na cabeça, como se fala, né? O termo no mercado é na cabeça. Karina, não está transmitindo no YouTube? Não, as aulas da Semana Ver Dividendos são lá, com compartilhamento de tela, mas o aquecimento eu faço aqui no Instagram, que é onde está a maioria da minha audiência, tá? Talvez role alguma live no YouTube de aquecimento, mas via de regra é por aqui, beleza? Tem que dar preferência para onde está a maioria da audiência, né? É uma regra básica aí por isso que eu faço por aqui, tá bom? O YouTube está nos meus planos para entrar lá com mais força. Por enquanto, como eu estou fazendo a transição, né? Para quem não sabe, eu sou investidor aí há 12 anos já, mas eu sou um investidor comum, apesar de logicamente ter escrito um livro sobre isso, né? Já ter trabalhado 2 anos na mesa de operações de uma gestora, mas eu tenho um trabalho, né? De meio período, mas eu sou analista, sou funcionário público aqui no Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, em Florianópolis, e eu criei esse método aí de investir, né? Fui aprimorando ele ao longo desses 12 anos,
E criei esse método para investir com mais segurança, né? Montar uma carteira diversificada com as melhores ações, com os melhores FIIs, e tem dado muito certo, graças a Deus. E aí eu estou nesse período de transição, agora eu estou de férias do tribunal, e eu faço dessa forma, né? E aí provavelmente vai chegar uma época aí que talvez não demore muito, porque eu já estou, né? Digamos assim, a renda que eu recebo por esse meu projeto de educador financeiro já ultrapassou a do tribunal. Então, né, só que aqui eu não tenho, né, como professor aqui eu não tenho 13º, não tenho recesso, né, do judiciário, não tenho, né, se eu ficar doente também as coisas não acontecem, então eu tô, como segurança é o meu lema, eu estou fazendo as coisas com muita segurança, estou fazendo uma transição bem pensada aí eu vou poder me dedicar mais para vocês, tá bom? Mas continuando aqui, taxa de administração e performance, FIIs tem, ações não tem, tá? Uma diferença básica. Beleza? E agora uma legislação aqui, tá? Que é importante, que muita gente não sabe. Os fundos imobiliários têm obrigação mensal, obrigação mensal, obrigação legal, tá? O número da lei é 9779. Então essa lei obriga os fundos imobiliários a distribuir 95% da renda gerada, tá bom? É por isso que os FIIs são essenciais para quem quer viver de dividendos, tá bom? Para a parte de acumulação, uma carteira de FIIs também é muito boa. A rentabilidade média dos fundos imobiliários no longo prazo é muito boa, inclusive nos Estados Unidos ela é muito semelhante à de ações, tá? Mas para quem sabe escolher as melhores ações, montar uma carteira diversificada com as melhores, para acumular dinheiro, ou seja, se tu ainda não vai depender desses dividendos, o mercado de ações é melhor. Tem bons setores também perenes que são tão seguros, né, quanto o setor de imóveis, que talvez, né, o setor de imóveis aí acho que indiscutivelmente é o setor mais perene do mundo, né? Desde sempre, desde muito antigamente, né, já se investe em imóveis, não é? Principalmente no Brasil, né? Acho que no Brasil tem muito esse conservadorismo ainda com imóveis, mesmo a galera tendo uma receita muito baixa com aluguel, a galera gosta de imobilizar o capital, né? E o mercado de fundos imobiliários está sendo conhecido agora, né? A tendência é que as pessoas, com o passar do tempo, passem a investir cada vez mais em fundos imobiliários, que são geridos profissionalmente, ao invés de investir aí, né? Às vezes a pessoa tem que botar 500 mil só em um imóvel, dos 300 mil em um imóvel, que aí é um imóvel, né? Se acontece, se constrói um presídio do lado, por exemplo, né? Só uma situação hipotética assim. Tu não está diversificado, enquanto com um fundo imobiliário apenas tu pode investir com R$100, né? Uma carteira, por exemplo, de 300 mil reais, tu pode dividir entre 6 FIIs, colocar 50 mil em cada, e aí tu investe em um fundo de logística, como é esse aqui do BTG, por exemplo, né? Tem outros fundos de logística que eu gosto mais, além do BTG, mas o BTG é um bom fundo também, que tem 15 imóveis, então com R$100 tu diversifica o teu capital em 15 imóveis, enquanto tem muita gente ainda investindo em imóveis físicos únicos, né? Se metendo em financiamento aí, depois para vender é mais difícil. Inclusive uma das publicações que mais tem compartilhamento aqui no meu Instagram é justamente a que diferencia, né, FIIs e investimento direto em imóveis, tá? Vale a pena conhecer, tá bom? Principalmente quem ganha uma renda boa aí, a diferença de renda que se consegue com imóvel físico e fundo imobiliário é gigantesca, é mais do que o dobro, líquida na tua conta, sem dor de cabeça com o inquilino, sem medo de ficar com vacância, né? A pior coisa, eu sei porque a minha família tem 2 imóveis aqui em Florianópolis, né? E é muita incomodação, aí sai o inquilino, aí tu fica vendo, será que eu baixo o preço? Será que o problema é o preço? Será que eu invisto em alguma coisa no imóvel? Confia, o cara fica tranquilo, entendeu? Tá diversificado, tu tá pagando uma taxa barata, relativamente barata, eu vou falar sobre as taxas de cada um dos FIIs hoje, para ter um trabalho que vai te dar uma renda às vezes de 0,8% ao mês, enquanto a média de renda, pelo menos aqui em Florianópolis, de aluguel é 0,35%, tá? Líquido, tô falando líquido. Por quê? Porque dividendo não é tributado até hoje no Brasil, mesmo com a reforma a reforma que ia ter tributária, que eles queriam passar a taxação de dividendos, eles falaram que iam excluir os FIIs, então a tendência é mesmo com essa reforma os FIIs continuem sendo
isentos, tá bom? Tudo isso que eu estou falando é uma suposição, pode ser que mude, né? Até passar essa lei, pode ser que surja uma novidade e eles sejam taxados. Eu estou passando as informações de hoje. Então, tu recebe, não tem que ficar, é isento de imposto, direto na tua conta, né? Não tem intermediário. Quando é pessoa física que tem imóvel, se ela ganha de cima do teto do INSS, ela paga 27,5% de imposto de renda sobre a renda aqui do imóvel físico lá que ela recebe. Varia de acordo com a cidade, mas aqui em Florianópolis é 12,5% a taxa da corretora, né? Se tu aluga por uma corretora, como meus pais, por exemplo, tu tem que pagar uma taxa aí de 12%, né? Em alguns lugares é 10%, em Balneário Camboriú, que eu conheço também, eu acho que é 10%. Beleza? Mas é isso aí. Vamos falar sobre os indicadores, né? Vamos falar sobre cada um desses fundos agora, mas dando uma resumida, uma diferenciada aí nos imóveis físicos e nos FIIs é bom para as pessoas criarem mais confiança, né? E cada vez mais partirem para esses mercados líquidos. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vou adiantar um pouco. Agora vamos fazer a análise do Maxi Renda, mas eu vou falar sobre a liquidez um pouco. Para quem não sabe, liquidez, esses dias eu até fiz uma enquete ali nos stories e muita gente não sabia, mais ou menos metade das pessoas não sabia. Liquidez, a liquidez significa várias coisas. Ela por si só, a liquidez, se fosse para definir, é a facilidade com que tu consegue transformar um ativo, né, um investimento, em dinheiro. No caso dos FIIs, a liquidez aqui é alta, por quê? Porque tudo que é negociado em bolsa de valores, tu pode, e tem bastante negócio diário, né? Por exemplo, o Maxi Renda, por dia, ele negocia quase 6 milhões de reais. Então é como se todo dia fechassem vários negócios ali, né? Como se fosse, não, é exatamente isso. Mas é como se fosse todo dia um imóvel de 5,8 milhões ali fosse vendido, todo dia. Tá bom? Isso é uma liquidez muito boa, beleza? A liquidez mínima que eu aconselho que o investidor tenha como um pré-requisito é de 500 mil reais, tá bom? E aí, logicamente, né? Tu não vai investir 500 mil reais, ou no caso aqui do Maxi Renda, tu não vai botar uma ordem de 5 milhões num ativo que tem uma liquidez diária de 5 milhões, tá? O mercado de FIIs, ele tem uma liquidez mais baixa, tá? Então, se a pessoa tem muito dinheiro, né, como alguns seguidores têm, inclusive quem contrata a minha consultoria normalmente é uma dessas pessoas que tem mais dinheiro, não vale a pena, tu tem que fazer as ordens parceladas. Então, se tu tem 500 mil reais e tu quer investir num FII que tem uma liquidez de 500 mil reais por dia, se tu entrar com 500 mil numa ordem só, tu vai secar a liquidez, não vai ter força vendedora e tu não vai conseguir executar a ordem, ou então tu vai ter que pagar muito caro para as pessoas aceitarem aumentar essa liquidez. Como que se faz nesse caso para lidar com a liquidez? Isso eu aprendi muito por causa da gestora, né? Logicamente que eu sou um pequeno investidor também, né? Qualquer pessoa que tem aí menos de 10 milhões é um pequeno investidor, saibam disso desde já, tá? Às vezes a pessoa acha que não, eu sou milionário, eu não sou pequeno investidor. É sim, porque, né, dentro da bolsa de valores, quem manda mesmo, quem é tubarão, quem é grande investidor são os bancos, as corretoras ou então as PJs, né, as pessoas jurídicas que investem. A gente é peixe pequeno e isso é muito bom, porque a gente ganha agilidade para poder fazer a nossa alocação, para poder fazer uma venda quando sai uma notícia relevante, tá bom? Para ajustar a nossa carteira a gente consegue fazer isso com mais rapidez, mais facilidade. Então, como por exemplo um FII que negocia 500 mil por dia, bota no máximo ali 100 mil reais de ordem por dia, tá? Para quem tem mais dinheiro aí. E para quem não tem dinheiro também entender isso é importante, porque conforme se vai, né? Tudo que eu ensino aqui é para formar um aprendizado de longo prazo. E aí quando tu vai para o mercado de ações, tu entender como funciona a liquidez, te ajuda a saber mais ou menos como que aquela ação está se comportando, né? Como que aquele FII está se comportando. Mas como eu falei, o mercado de FIIs ele tem uma liquidez muito baixa. Eu vou comparar esse Maxi Renda com a Vale, tá? Ó, por dia é negociado quase 6 milhões com M, milhões de reais no Maxi Renda. Enquanto que a Vale por dia é negociado 3 bilhões por dia. 3 bilhões, tá bom? Por isso que eu falo, no mercado de FIIs, né? Então, por exemplo, tem 3 bi negociando da Vale todo dia. Se o cara tiver 10 milhões e ele quiser botar uma ordem só de 10 milhões, o mercado vai aceitar, não vai modificar em nada.
Porque 10 milhões não é nada perto de 2 bilhões, né? Quase 3 bilhões aqui. Agora, quando é FII, e tem alguns FIIs que tem uma liquidez de 100 mil reais, tem que tomar cuidado, tá bom? É o caso, às vezes, aí de tu acabar pagando vários por cento a mais aí só para botar uma ordem por causa disso. Se tu não prestar atenção na liquidez, tu pode perder um pouco de dinheiro. Beleza? Então vamos continuar no Maxi Renda, tá? O Maxi Renda é um fundo de papel, tá? Para quem não sabe, fundo de papel são os fundos que eu costumo dizer que não são nem fundos, né, de imóveis em si, né, imobiliários em si, eles se assemelham mais com fundos de renda fixa, porque eles investem majoritariamente em CRIs ou CRIs, né, Certificado de Recebível Imobiliário, que são títulos de renda fixa, títulos de crédito, né, empréstimos. Né, um passo para trás também, para falar com quem talvez não saiba, renda fixa é crédito, tá bom? Renda fixa pública, tesouro, tu empresta dinheiro para o governo, ele te paga com juros. Isso é um tipo de investimento que gera um fluxo de caixa de juros por empréstimo, tá bom? CDB, tu empresta dinheiro para um banco, ele te paga com empréstimo. Lembrem sempre, renda fixa, empréstimo. Fugir dos nomes, né? Aprender as nomenclaturas assim, às vezes com uma outra visão, facilita muito. E para mim ajudou essa visão de que renda fixa é crédito, tá bom? Renda fixa é empréstimo. CDB para banco, debenture para empresa, CRI para o setor imobiliário, tem o CRA, né, para o setor agro e por aí vai. Mas tudo a base é a mesma. A base é eu te empresto e tu me devolve com juros. Lembrando que na renda fixa, né, quando tu empresta para alguém, tu estás no passivo daquela pessoa. E quando tu é acionista, né, lembrando ativos e passivos, né, qualquer empresa tem isso aí, a base da contabilidade, né? Pessoas também têm ativos e passivos, né? A tua casa é um ativo, o teu financiamento é um passivo e por aí vai. E quando a gente empresta dinheiro para os outros, a gente está no passivo, ou seja, quando a gente investe em renda fixa, nós estamos no passivo das empresas. O passivo, ele te dá mais direitos, porque ele te dá garantias, enquanto quando tu é sócio, tu estás no patrimônio líquido. Tu só vai receber, né? Por exemplo, eu invisto no Banco do Brasil, e o Banco do Brasil deu 0 de lucro. Quem emprestou para o Banco do Brasil, quem fez um CDB para o Banco do Brasil, com o Banco do Brasil, vai receber. Agora, o investidor que é sócio, que está no patrimônio líquido e o lucro foi 0, não dá para pagar. O investidor é o último a receber. Tá? Por isso que dizem, tá bom? Aí depende do ponto de vista de cada um. Eu não acho mais arriscado investir em ações, né? Eu acho que, como diz o Warren Buffett, né? Eu não sei quanto que um dólar vai valer daqui a 20 anos, mas eu sei quanto que uma lata de leite vai valer daqui a 20 anos, né? Eu não sei qual vai ser o valor do dólar daqui a 20 anos, mas de uma lata de leite eu sei qual vai ser o valor. Vai ser o valor de uma lata de leite. Por isso que os ativos físicos, né? Os imóveis ou as empresas, eles são melhores investimentos do que a renda fixa no longo prazo. No curto prazo, né? O mercado é completamente aleatório, então pode ser que a renda fixa ganhe. Porém, no longo prazo, quem sabe tomar o risco da renda variável com segurança acaba se dando muito melhor. Beleza? Mas renda fixa não deixa de ser um investimento muito bom também, tá bom? Para compor carteira, tirar o risco, dependendo do teu perfil, vale muito a pena. Só não vem falar comigo que investir em dólar, comprar dólar, né? Só investir em moeda, investir em ouro, isso não é investimento, tá? Isso é reserva. Não usem o termo investimento para essas coisas para não ficarem mal acostumados. Ouro, dólar, real, euro, isso tudo é reserva. Investimento é aquilo que te dá fluxo de caixa, seja por renda, no caso de FIIs, seja por juros, no caso de renda fixa, seja por dividendos, né? No caso de ações, fundos imobiliários também, né? Eu falei renda, mas dividendos também. Beleza? Então vamos lá. O valor de mercado do Maxi Renda é de 2,08 bilhões, tá? E a participação do Maxi Renda no IFIX é de 2% aproximadamente. O que é IFIX? Alguém sabe o que é IFIX? Diz aí para mim nos comentários aí que alguém sabe o que é IFIX. Domingão, fazendo uma live. O melhor de tudo é que eu gosto disso. Sabem o que é IFIX, galera? Diz aí pra mim. Ibovespa vocês devem saber. Provavelmente Ibovespa, né? O pessoal conhece mais porque todo dia o
pelo menos lá no Jornal Nacional tem a variação do Ibovespa, né? Do IFIX eles não mostram. Mas enfim, assim como o Ibovespa, né? O I no início de cada um desses nomes, IFIX e Ibovespa, ó, algumas pessoas sabem, ó, o Igor sabe. O Tony também, Alessandro. Boa. Tá? Mas é bem simples, quem não sabe vai aprender agora. Ibovespa é índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Como é que é? Eu vou primeiro explicar o Ibovespa porque o IFIX ele é análogo, ele é a mesma coisa, só que para fundos imobiliários. O Ibovespa é o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, é uma carteira teórica atualizada a cada trimestre. Pô, agora fugiu da cabeça, não sei se é trimestre ou quadrimestre. Mas enfim, a cada trimestre eles atualizam essa carteira de acordo com 2 indicadores apenas, valor de mercado e liquidez, né? Volume de negociações. Então as maiores e mais negociadas empresas compõem o Ibovespa e através, né, dessa carteira teórica tu tem uma ideia geral de como o mercado está se comportando, beleza? As empresas que mais têm participação no Ibovespa é Vale, Petro, a terceira, eu não sei se é Itaú, acho que é Itaú, tá bom? Mas enfim, tem, né, de acordo com o valor de mercado, isso a cada 3 meses vai atualizando, por isso que eu não sei se é o Itaú, pode ser outro agora, beleza? E no IFIX, o Maxi Renda tem uma participação relevante, 2%, inclusive o IFIX é um índice melhor do que o Ibovespa, o nosso Ibovespa é muito dominado por bancos, né? As maiores empresas do Brasil aí, tirando Vale e Petro, são os grandes bancos, né? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Banco Santander. Esses bancos aí todos valem centenas de bilhões, né? Então eles têm um peso, o setor bancário no Brasil tem um peso muito grande. Então beleza. Número de cotistas do Maxi Renda é um dos FIIs com maior número de cotistas, 506 mil. Inclusive algumas pessoas aqui da live, eu perguntei antes e falaram que investem, né? Teve muita força de venda nesse FII, é um FII antigo e muitas pessoas acabaram comprando, beleza? Vacância física não existe porque é um FII de papel, tá bom? O que existe no caso de FII de papel é inadimplência, mas eu olhei ali o relatório do FII e cadê a vacância financeira aqui? Deixa eu ver se eu acho. Não sei se eu anotei. Aqui está em 100%, mas eu não dá no relatório gerencial, esse dado vai estar muito lá no meio. Mas enfim, é um FII que está, né, com uma carteira bem grande de crédito. Eu separei algumas informações aqui do portfólio do FII, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui em cima tem alguns dados ali que eu não falei, tá? O PVP, o Dividend Yield, eu já vou falar sobre isso. Mas olha só a divisão do portfólio desse FII. Como eu falei para vocês, ó, CRI é certificado de recebível imobiliário. Isso aqui são títulos de crédito, ou seja, 70% da carteira são títulos de crédito. E aí os títulos de crédito, eu tirei isso aqui também do relatório gerencial do FII. Tem umas taxas muito boas, tá? Ó, 61% do book de crédito de CRIs está vinculado ao IPCA com uma taxa média de 8,07, ou seja, ganha IPCA mais 8,07, tá? Na média. Isso aqui é uma média do portfólio que eles próprios montam, né? Isso aqui, onde que eu peguei isso? Relatório gerencial é o nome disso. Todo FII, todo fundo imobiliário, ele é obrigado pela CVM a atualizar esse relatório gerencial todo mês, tá bom? São regras de transparência que a Bolsa faz, a Bolsa Brasileira obriga, né? Quem quer ter o capital aberto aí em Bolsa tem que ter, tem que cumprir requisitos mínimos de transparência. É isso, inclusive, que o investidor de verdade tem que fazer, tem que acompanhar os resultados, porque só assim a gente aprende a investir cada vez melhor, né? A gente entende cada vez mais aquele FII ou aquela ação, e no longo prazo cada vez mais a gente vai se sentindo mais seguro, mais confiante, né? O que é essencial. Muita gente não leva isso em consideração, tá? Inclusive tem uma frase do Warren Buffett também, que para quem não sabe quem é o Warren Buffett, né, é o cara que é o maior investidor de todos os tempos, né? O cara que tem um patrimônio de 100 bi de dólar, que escreveu esse livro aqui. Escreveu esse livro não. Esse livro foi escrito sobre ele, né?
Olha só o tamanho, esse aqui é difícil. E ele, por sua vez, aprendeu muito com esse cara aqui, ó, Benjamin Graham, que foi professor dele. Inclusive eu estava vendo esses dias, tem um site, tem um canal muito legal que é Warren Buffett legendado, viu? Quem gosta de ações aí, gosta de negócio né, dessa parte mais filosófica de investimentos e quiser ouvir direto da boca do oráculo de Omaha, eu direto ali, o YouTube já sabe do que eu gosto, né? Então direto ele bota ali o Charlie Munger falando, o Warren Buffett, bota esses cortes assim, porque eu clico, né? Eles sabem que se mostrar pra mim eu vou clicar. Aí eu sei porque eles ficam mostrando, mas aí fica a dica porque eu sei que esse canal aparece várias vezes pra mim, tá? O nome é Warren Buffett legendado. É uma dica pessoal aí de canal para aprender a investir melhor. Então vamos falar sobre o preço por valor patrimonial, tá? Que eu não falei antes aqui. No caso do Maxi Renda, o preço por valor patrimonial desse FII está em 0,9, ou seja, para cada R$1 de patrimônio, tu paga 90 centavos para se tornar cotista. Isso é bom, tá? No mercado de FIIs eu não gosto de pagar mais do que 1,05 de valor patrimonial, tá bom? Por quê? Porque imóvel, diferente de ações, não é um setor que vai te dar, né, dependendo às vezes de uma empresa ou outra, né, logicamente, por exemplo, uma empresa de tecnologia, ela pode dar um retorno sobre o patrimônio líquido muito grande. Ela pode depender menos de ativos físicos, por exemplo, depender mais de pessoas. E se tu conseguir manejar bem essas pessoas de forma eficiente, tu consegue ter um retorno muito alto sobre esse patrimônio líquido. E aí, logicamente, se a empresa é muito eficiente nesse sentido, tu aceita pagar um PVP maior, pode pagar um PVP de 2, de 3, dependendo da empresa e do crescimento que ela está te dando, né? Das perspectivas de crescimento, tudo isso deve ser levado em consideração também. Mas quando a gente fala de imóvel, não tem como um imóvel, né, ou uma carteira de renda fixa de imóveis, como é o caso do Maxi Renda, render muito mais do que, né, exorbitantemente, além do que uns 15%, digamos assim, 20%. Então tu não pode aceitar pagar mais aí do que 1,2 do PVP, eu diria assim, como um não total, né? Nunca pagar mais do que 1,2, acima de 1,05 eu já fico um pouco com o pé atrás de pagar também. O melhor o que é? Assim como no mercado de ações, é comprar na baixa, né? Quais são os setores que mais estão sofrendo agora? Shopping e laje comercial, né? Faz tempo já que eu falo isso daqui, mas a verdade é que por enquanto ainda estão agindo as narrativas de e-commerce e de home office sobre esses dois setores, então, né, o mercado reagindo a isso, mais pessoas indo para o home office. Logicamente, o setor de lajes comerciais, né, que vende, que investe em imóveis, que aluga para empresas, acaba perdendo, né? O mercado fica com medo, fica pessimista com esse setor porque acredita que o home office vai tirar dinheiro desse setor. Então, tu consegue achar FIIs sendo vendidos aí por 0,7, 0,8 do valor patrimonial. Isso é oportunidade, é no medo, né? Desde que a pessoa vá lá, veja o resultado e tenha certeza de que tem segurança dentro daquele FII, mas tu consegue comprar bons FIIs com desconto justamente nesses setores de maior medo, tá bom? No caso de shoppings, a narrativa que está derrubando os preços é a narrativa do e-commerce. As pessoas acham que porque as pessoas vão comprar mais online, elas vão deixar de ir nos shoppings, o que eu acho que não vai ser, o impacto não vai ser tão grande assim, pelo menos não tão grande quanto nas lajes comerciais, porque no Brasil, pelo menos aqui, né, dependendo do FII também, estou falando de FIIs de alto padrão, né, por exemplo, de shoppings de alto padrão, eu não acho que o movimento vai baixar. Eu acho que inclusive mesmo com o e-commerce, o movimento em shoppings no Brasil vai aumentar cada vez mais, assim que a renda voltar ao normal, assim que a inflação for estabilizada. Porque, diferentemente dos Estados Unidos, né, não sei se alguém aí já foi para algum lugar, não precisa ser Estados Unidos, eu não sei se outro lugar tem esses negócios de ter os shoppings, né, os malls longe da cidade. Nos Estados Unidos é muito normal, porque quando o brasileiro vai para lá, ele quer ir no outlet, né? Alguém aí já foi em outlet nos Estados Unidos? Não? Quase que eu derramei aqui. Mas enfim, por quê, né? Por que essa narrativa do e-commerce vai afetar mais os Estados Unidos? Porque lá, para tu ir num outlet, para tu ir num shopping, tu precisa normalmente pegar o carro e pegar pelo menos uns 30 minutos, uma hora de estrada aí,
E aí, com a gasolina cada vez se encarecendo mais, né, o petróleo se encarecendo mais, logicamente as pessoas botam isso na conta e pensam, pô, eu vou comprar em casa, né? Cada vez mais também os sites estão sendo bem profissionais, no sentido de te ajudar com a medição das coisas, né? As imagens estão ficando melhor, a interatividade na hora de escolher está melhor, as empresas estão aprendendo como fazer esse e-commerce de uma forma mais atrativa. Porém, no Brasil, os shoppings eles ficam no coração, né? Normalmente do centro da cidade. Aqui em Floripa, por exemplo, tem, né, cada shopping fica dentro de um grande centro bem movimentado, né? Tem aqui perto de casa, que eu moro perto da universidade aqui da UFSC, né? Da Federal aqui de Santa Catarina. O Iguatemi acaba pegando muito esse movimento, tá bom? O Beira-Mar acaba pegando muito o movimento do centro aqui de Floripa. Então, a tendência é que eles continuem recebendo cada vez mais pessoas. As pessoas elas têm esse negócio com o shopping de... né? O Brasil não é um lugar tão seguro, então no shopping as pessoas... né? O Brasil não é nem um lugar nem muito limpo, né? Digamos assim, dependendo da cidade. E no shopping, como ele é administrado profissionalmente, normalmente tu se sente mais seguro, é um lugar mais limpo, as pessoas estão bem arrumadas, então as pessoas vão para o shopping por lazer também. É por isso que eu acredito que é um bom momento para investir em FIIs de shopping, tá bom? Aproveitar essa narrativa pessimista aí e comprar com bom desconto. O MXRF11 teve uma polêmica com a CVM, né? A CVM basicamente falou que o FII não poderia distribuir dividendos acima do lucro acumulado do período, o que foi uma decisão que, né, chocou todo mundo que entendia um pouquinho de mercado, porque é um hábito muito comum fazer isso, né? Na contabilidade, muitas vezes tu faz uma distribuição de dividendos acima do lucro que tu teve no período, não tem problema nenhum, tá? Tanto os FIIs quanto as ações, eles têm, né, tanto os FIIs quanto as empresas, né? Eles têm reservas de lucro e eles podem ter uma política de dividendos, às vezes, que quer remunerar o acionista com mais frequência. Então, várias empresas, às vezes, têm até prejuízo, como, por exemplo, Vale, Petrobras. Em períodos que elas têm prejuízo, elas vão lá e distribuem dividendos. Elas usam a dívida para distribuir dividendos. Ou então as reservas de lucro, tá bom? Para cumprir, nada de errado com isso. Mas a CVM... tomou uma decisão aí faz algum tempo já, isso aqui já passou, né? Acredito que todo mundo que tem MXRF acabou vendo isso. Foi no começo de fevereiro, faz um mês e meio. A CVM falou que o MXRF11 tinha distribuído, queria até multar o FII, né? E que eles distribuíram renda acima do caixa que foi gerado, tá bom? E isso foi uma prática comum. O BTG entrou, acho que foi o BTG, ou a XP, não sei. O fundo, porque ele é administrado pelo BTG, né? Todo FII tem um administrador e um gestor. No caso do Maxi Renda, o administrador é o BTG e o gestor é a XP, tá? Então, eles entraram aí recorreram, né? E pediram o efeito suspensivo da decisão, ganharam, tá bom? E por enquanto, esse alvoroço está com esse efeito suspensivo. Eu acredito que a CVM não vai mais meter o bedelho nisso, porque... a visão do mercado sobre o que eles fizeram, todo mundo foi unânime que eles fizeram um alvoroço desnecessário aí. Então, com certeza lá dentro o pessoal ficou meio queimado, digamos assim, porque tu faz uma decisão dessa da CVM, mexeu com o mercado, e no dia o Maxi Renda chegou a cair quase 10%, por exemplo, tá? Isso é uma insegurança jurídica que não é o que um mercado desenvolvido gostaria de fazer, né? Uma interferência da CVM fazer um fundo cair 10%, não, principalmente com base em uma ideia que não é utilizada, não é padronizada no mercado, tá bom? Que é esse negócio de só pode distribuir se tiver gerado caixa, né? Ou lucro, não tem nada a ver isso aí. Pode usar reserva, por exemplo, né? Nada impede que em um mês, para manter a taxa todo mês, né? Principalmente os FIIs, que são ideais para quem quer viver de renda. Às vezes o FII tem uma meta, tipo, eu quero pagar 0,7, remunerar meu acionista em 0,7 ao mês. Então, um mês vai dar melhor, um mês vai dar pior. Quando o mês der melhor, eu faço uma reserva. Quando o mês der pior, eu uso essa reserva para pagar. E por aí vai, tá? Mas por enquanto esse alvoroço aí foi jogado para escanteio, o efeito suspensivo foi aceito. E eu acredito que a CVM não vai mais mexer nisso, tá bom? A taxa de administração do MXRF11 é 0,9%, uma boa taxa, baixa, e não tem taxa de performance, o que também é muito positivo, tá bom?
Existem fundos que têm taxa de performance, ou seja, se eles rendem acima do IFIX ou acima do indicador que é colocado lá pelo fundo, né? Às vezes quando é fundo de papel eles vinculam ao CDI, né? Ou ao IPCA, IPCA mais 5, por exemplo. O que der acima disso, eles cobram uma performance. Então, por exemplo, digamos que o benchmark, né? O comparativo seja o IFIX, adotado pelo administrador. E o IFIX subiu 10%. E esse fundo né, esse fundo teórico que cobra uma taxa de performance de 10%, ele rendeu 20% em um ano, contra 10% do IFIX. Se a taxa de performance é 10%, o que acontece? 20 menos 10, a diferença do quanto o FI rendeu para quanto o IFIX rendeu, bate, sobra 10, e aí desses 10%, se aplica os 10% da taxa de performance, ou seja, 1% tu vai pagar de taxa de performance. No caso aqui, se isso acontecesse com o Maxi Renda, a taxa de performance, nesse caso teórico, seria até superior à taxa de administração de 0,9, tá bom? Então esse é outro indicador para analisar aí na hora de investir em fundo imobiliário. Qual é a taxa de administração? Tem FII que cobra 2, tá? 2 de taxa de administração, mais taxa performance. Quanto menos taxa, melhor para nós. Quanto mais taxa, melhor para a gestora e para o administrador, tá bom? E acredite, eles querem, logicamente, se eles puderem taxar na tua cabeça sem que tu saiba, né? Eles vão fazer isso. Principalmente quem tem capilaridade de mercado, como é o caso de XP, de BTG, eles têm força de venda, né? Eles têm relacionamento. Então eles ligam para ti e falam, ó, vai ter emissão aqui do FII que eu gosto, o cara nem sabe qual é a taxa, nem sabe onde investe, acredita no cara, né? Quanto mais o gerente sabe que tu tá na mão dele, mais esse tipo de oferta ele vai fazer. É por isso que a gente tem que aprender a investir com independência, tá? Por si próprio, saber entrar ali não é nada difícil, gente, é simples, tá bom? Como qualquer coisa na vida, né? Lógico que no início a pessoa vai passar por alguns desafios, né? Aí a importância de, em qualquer área da vida, também escolher um mentor para isso, né? Alguém que tu siga, que passe as ideias com uma forma que tu possa aprender, pular algumas etapas desse início e evitar alguns erros, né? Que na renda variável os erros custam dinheiro, né? Então a pessoa evitar erros, ela acaba economizando um pouco de dinheiro aí, né? E aí, economizando esse dinheiro, investe mais, acumula mais dinheiro no longo prazo. Isso cria uma bola de neve de juros compostos que faz a gente alcançar a gloriosa liberdade financeira, tá bom? Outra coisa importante que eu analisei aqui é o vencimento dos contratos, tanto para fundo de tijolo quanto para fundo de papel. A gente sempre quer ver os vencimentos, porque quanto mais longos eles forem e quanto melhores forem as empresas, né, melhores pagadoras no caso de fundos de papel, ou quanto melhor fluxo de caixa tiver essas empresas no caso de fundos de tijolo, né? Claro, tu quer emprestar para quem vai poder te pagar, né? Ou tu quer alugar o teu imóvel, no caso de imóvel físico de tijolo, para grandes empresas que estejam crescendo, que estejam dando lucro, porque isso significa que tu tem mais segurança, né? Emprestar para alguém que dá prejuízo, provavelmente vai chegar uma hora que o prejuízo vai ser tanto que não vai dar conta de te pagar. Então a gente tem que sempre ver também a qualidade do nosso crédito, beleza? Sobre o Maxi Renda era isso, galera. Alguma dúvida até agora? Quem está acompanhando aí, tiver alguma dúvida? Senão eu vou passar para o BTLG aqui, que é um fundo de tijolo, mais especificamente do setor de logística, tá bom? Essas letrinhas aqui no final, por exemplo, BTLG, VILG, né? No caso o LG é logística. Também tem de shoppings, né? VISC 11, por exemplo. O que é SC no final desse código, né? É shopping centers. Então o setor às vezes a gente consegue descobrir pelo nome ali. No caso do Maxi Renda, não dá para descobrir, é um pouco diferente, né? Termina em RF. Se bem que a gente pode fazer uma ligação com renda fixa, né? Como é um FII de papel, também acaba ajudando nesse sentido. Mas isso é só, né? É só uma curiosidade. A gente tem que sempre chegar e ir lá ver no relatório gerencial qual é o tipo de fundo, no que a gente está investindo, o que, né? Para só a partir daí a gente saber o que esperar daquele investimento que a gente está fazendo. Quando a gente tem uma expectativa certa, alinhada, a gente consegue sobreviver melhor ao investimento, também escolher melhor o melhor investimento para a nossa carteira. O Leandro Vilela pediu para explicar novamente o que é renda fixa e variável. A renda fixa, tá, explicada da forma mais comum que tem aí, só que é uma forma errada, né?
é aquela que tu sabe exatamente quanto tu vai ganhar. Por que essa é uma forma errada de se explicar? Porque muita gente investe em renda fixa achando isso, e aí quando vai abrir depois lá a plataforma dele de investimentos, ele vê, pô, mas não era renda fixa, eu investi aqui no Tesouro Direto e eu tô com -5 acumulado aqui, como é que é renda fixa? Aí o cara fica louco, aí bota a culpa em todo mundo aí. Então é por isso que eu nunca explico dessa forma, tá? Se tu carrega a renda fixa até, né? Lembrando, renda fixa, título de empréstimo. Renda fixa é igual a emprestar dinheiro para alguém, beleza? Se tu emprestar dinheiro para uma pessoa que vai te pagar, né? Se tu emprestar para o governo, por exemplo, que a chance dele te pagar é bem alta, né? Porque se o governo precisar te pagar, ele vai aumentar o imposto e aí ele vai cobrar mais da gente. Então por isso que se fala que o governo é o mais seguro para se emprestar, né? Só que ele só vai te pagar exatamente o combinado se tu carregar o teu título até o final. Então, pô, tu comprou um título Tesouro até 2025, um pré-fixado que paga 13 ao ano, se tu carregar até lá, tu vai receber exatamente aquilo ali. Se tu tiver interesse em vender no meio do caminho, o problema é teu. O acordo com o governo era, em tal dia eu vou te pagar uma taxa de rentabilidade acumulada de tantos %, tá? Acumulada por 5 anos. Se tu quer vender no meio do caminho, o Tesouro pode até recomprar de ti, ou outras pessoas podem recomprar de ti. Só que aí tu vai estar sujeito às taxas de juros. Pode ganhar, tá? Eu já ganhei dinheiro em renda fixa na época da Dilma lá, que as taxas de juros voltaram a subir para 15% mais ou menos. Eu comprei um monte de título pré-fixado 2045, tá? Mas foi justamente para operar juros. Eu achei que, né, naquela época tanto a bolsa quanto a renda fixa estavam muito boas. E inclusive a renda fixa deu um retorno maior ainda nesse caso, porque logo teve o impeachment, né? E depois do impeachment veio o Temer. E aí eu não estou aqui para defender o Temer, não estou aqui para falar que ele é um bom homem nem nada, mas ele com certeza foi um presidente que falava menos, né? Como é difícil o Brasil ter um presidente que não fala porcaria, né? Que traz uma certa estabilidade política, por mais que, né? Não estou nem querendo dizer que, né? Logicamente que o Temer também deve, né? Com certeza é corrupto, né? Não sei muito a fundo sobre provas sobre isso nem nada, mas ele já foi presidente da Câmara, né? Era do PMDB, então logicamente ele tinha um pouco, santo ele não era, mas ele conseguia conversar com a Câmara, conversar com o Senado, conseguia gerar pouco ruído. Então na época dele, tanto a Bolsa quanto, né, a credibilidade brasileira no mercado aí, ela melhorou, as taxas de juros conseguiram ser reduzidas para bem menos, né? O governo Bolsonaro aí conseguiu, o Ministério da Economia estava conseguindo, na verdade, fazer uma continuação dessa gestão da inflação, dessa gestão econômica, baixando ainda mais as taxas de juros, apesar de nosso novo presidente também gerar muito ruído, né? Já derrubou várias vezes as ações da Petrobras. Cada vez que ele faz isso, logicamente, o investidor institucional, o investidor estrangeiro, ele fica com o pé atrás com o Brasil. Então é muito ruim para o nosso mercado que os nossos presidentes sejam pouco polidos, digamos assim, né? Não quero nem entrar no mérito da pessoa em si, mas quando a pessoa fala publicamente, a pessoa tem um cargo público como de presidente, a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque o mercado é o que move não só o Brasil, mas o mundo, né? Às vezes esses caras aí acham que tudo é política e acabam abrindo mão aí, falando mal do mercado financeiro, tem que intervir mesmo, e aí a resposta do mercado a isso é que o dinheiro some do Brasil. E aí a nossa moeda se desvaloriza. Agora está acontecendo o contrário, né? Agora a moeda está se valorizando por causa das commodities, né? Por causa também da guerra, lógico. Está tendo um movimento para os países emergentes e o Brasil está surfando essa onda porque a Rússia deixou de ser um captador de recursos, né? Os boicotes à Rússia acabaram sendo bons para o Brasil, né? O dinheiro que vai para o mercado emergente agora tem um a menos, a Rússia está fora e o Brasil é uma grande participação nesse mercado. Então o Brasil ganhou muito dinheiro por causa disso também. Mais dinheiro vindo para o Brasil, mais o real se valoriza frente às outras moedas, né? Tanto que o dólar, o euro, todas as outras moedas aí estão embaixo. 11,75 da Selic, você especula que vai a quanto? Eu trabalho com duas coisas na hora de trabalhar, tanto com dólar, com inflação, com juros. Eu trabalho com as gestoras que eu acompanho, tá? A XP é uma boa gestora, os economistas da XP do BTG são bons, então eu acompanho eles também. Eles estão falando em 13, 13,25
enquanto que o Boletim Focus também acho que o Boletim Focus está trazendo 12,75. O mercado está um pouco mais pessimista do que o Boletim Focus. Para quem não sabe o que é o Boletim Focus, ele é um relatório, tá? Montado pelo Banco Central, feito com base em mais de 100 economistas de grandes bancos, grandes instituições financeiras. Depois, se quiserem botar no Wikipedia ali para entender melhor, vou até botar aqui para escrever exatamente o que é, né? Às vezes a pessoa sabe o que é, mas não... Para explicar Mas é um compilado de opiniões de gente que entende o que é taxa de juros, tá? Ó, o relatório Focus é uma publicação online divulgada todas as segundas-feiras pelo Banco Central, contendo o resumo das expectativas de mercado a respeito de alguns indicadores da economia brasileira. Inclusive esses três, né, são principais indicadores: juros, IPCA e dólar, tá bom? O relatório é elaborado pelo Departamento de Relacionamento com Investidores e apresenta resultados de pesquisa com levantamento diário de previsões de cerca de 120 bancos, gestores de recursos, empresas do setor real, distribuidoras, corretoras, consultorias especializadas, entre outras, com as projeções desses maiores aí para o mercado. Então eu trabalho sempre com isso. Por quê? A minha especialidade logicamente, né, eu tenho as minhas especulações de dólar também. Eu acho que o dólar está muito baixo agora, está um ótimo momento para se migrar um pouco do capital para fora, né, quem tem esse interesse. E, né, para investir, por exemplo, em bolsa americana, o dólar era 5,70, está 4,80, né, quase 20% de queda aí da máxima. E o Focus está apontando para o dólar a 5,30, por exemplo, né? As grandes gestoras aí estão apontando até algumas para mais, algumas acham que o dólar vale a tendência até mais do que 5,30, mas existe um consenso de que tem um problema aí, né? Essa guerra gerou um problema de liquidez global e o real se valorizou demais, tá? Então é meio que um consenso agora entre investidores mais experientes aí, economistas também, que estão no mercado, falar que está uma boa oportunidade para dolarizar um pouco a carteira, principalmente de renda variável, tá bom? Essa dica do Focus é boa, hein, galera? Principalmente para quem é investidor iniciante, tá? Eu né, que, eu tô há 12 anos aí no mercado, eu tenho CNPI, eu já trabalhei em mesa, conheço pessoas do mercado também, eu acompanho. Então, né, às vezes eu estou discutindo com alguém até que julga que sabe muita coisa, e aí o cara sempre tem o dólar tem que ser tanto, né? A ação tem que ser tanto. E para que eu vou ficar discutindo o sexo dos anjos se eu tenho grandes especialistas ali, também tenho pessoas de confiança, né? Com essas cartas das gestoras aí que eu acompanho, que podem dar essa informação para mim e trabalhar em cima delas, né? Pegar a ideia de alguém que eu sei que é muito bom e poder focar naquilo que eu sei melhor, que é ver dentro dos FIIs, dentro dos mercados de ações, dentro de cada empresa, como é que está sendo feita a microgestão, né? A análise fundamentalista parte desse pressuposto, de que tu parte da microeconomia, digamos assim, né? Tu vê que muito mais importante do que o dólar é saber quanto é que está a dívida de uma empresa, né? Muito mais importante saber para onde vai a taxa de juros, é saber quem são os teus sócios, é saber qual foi a perspectiva de crescimento, qual é a política de dividendos de uma empresa, né, de um fundo imobiliário. Isso é muito mais importante, tá? Então, apesar de eu gostar também de falar de dólar, de taxa de juros, a gente tem que sempre focar na qualidade do ativo específico que a gente vai comprar, tá bom? Dentro da empresa, qual é o preço, qual é o valor, isso. O dólar e tal, isso aí no longo prazo, cara, isso aí se ajusta, tá bom? Então vamos continuar aqui. Vou dar uma acelerada no BTLG aqui, é um fundo de tijolo, tá bom? Tem 73% de imóveis para renda, o valor de mercado dele é 1,6 bi, um pouco menor do que o Maxi Renda. A participação no IFIX é 1,6% e o número de cotistas 160 mil, tá? Bem menos também do que o Maxi Renda, que tem 500 e poucos mil, né? A liquidez é 3,7 bilhões, uma boa liquidez para fundo imobiliário. E o BTLG tem 15 imóveis locáveis, tá? Majoritariamente 94% da área de locação, né? Da famosa ABL, que é um termo que significa área bruta locável. Para FIIs é muito usado esse termo, tá? Então não se assustem com termos. Sempre falo isso, né? Às vezes as pessoas travam: meu Deus, o que é ABL?
O que é, né, no setor elétrico, o que são aqueles indicadores de fornecimento de energia, de constância no fornecimento, tá? E a mentalidade do investidor é, se tu quer investir diretamente em ações e FIIs com segurança, né, que eu acho que deve ser a única forma que tu deve investir, caso contrário tu vai estar especulando, vai estar apostando e vai estar perdendo dinheiro, né, para quem sabe o que está fazendo. Eu nem reclamo disso porque quem ganha no mercado da galera que não sabe o que está fazendo é quem sabe o que está fazendo, né? É para aí que migra a rentabilidade, então não dá para reclamar também. Mas a mentalidade do investidor deve ser problema-solução. Tem um problema na ABL, meu Deus, como tem gente que fica fazendo, né? Puta, não sei o que é, realmente não é para mim. Gente, hoje o Google, tu bota qualquer coisa, sei lá, no caso aqui, ABL, o que é? ABL, o que é? Vai estar lá dizendo para ti, problema, solução. Quem me segue tem que ter essa mentalidade aí, beleza? No caso aqui, o PVP é 0,90, tá bom? Para cada R$1. Deixa eu só conferir isso aqui. Esse dado aqui tá certo, acho que tá errado. Tá errado, sabia? Eu vi que tava caro esse fundo. O PVP está em 1,05 no limite né, do indicador que eu falei, que até 1,05 eu acho ok pagar por um FII, tá? E o dividend yield do BTLG nos últimos 12 meses, né, é 8,16%. Rentabilidade, dividendos passados não são garantias de dividendos futuros. A taxa de administração também é 0,9, tá? Tanto o Maxi Renda quanto o BTLG são geridos pelo BTG, são administrados pelo BTG Pactual. Não tem taxa de performance, o que também é muito positivo. E aí eu trouxe aqui mais algumas coisas extraídas do relatório gerencial, ó. Isso aqui são os contratos, ó. O indexador que esse FII cobra desses 15 imóveis que ele aluga está dividido dessa forma: 37% é vinculado ao IGPM, ou seja, uma taxa mais IGPM, e o 63% vinculado ao IPCA. Esse termo aqui, ó, VALT, é um termo em inglês que significa duração média dos contratos, mais ou menos, né, o duration médio. Então, como a maioria aqui tá para vencer, 70% está para vencer só além de 2025, eles têm esse vencimento médio aí só em 4,8 anos, o que é bom, tá? Dá uma boa segurança aí para o fundo imobiliário, os contratos bem longos. Eu dei uma olhadinha no relatório gerencial, vou mostrar para vocês aqui o relatório gerencial também, ó. Tu quer saber onde é que tu investe, ó? Tu vem no relatório gerencial do fundo, ó. Aqui, ó, portfólio atual. Isso aqui ele te diz tudo que ele tem, ó. Quando tu investe nesse fundo, tu tá investindo nesses imóveis aqui, ó. Então, pô, com R$100 tu consegue se tornar sócio de vários galpões logísticos ao investir nesse fundo que é o BTLG11. Beleza, galera? O que vocês acharam da live aí? Gostaram? Bota o likezinho aí. Depois de assistir, quem gostou, eu peço sempre aí para, né, essa jornada de educador financeiro é muito legal e cada vez mais pessoas vêm aqui na sala de aula, né? Às vezes as pessoas não valorizam, mas hoje a gente ficou aqui com 60, 70 pessoas nessa sala de aula. Foi muito legal compartilhar com vocês, ver as dúvidas, tá bom? Quem gostou, manda depois para um amigo, né? Fala para ele se cadastrar na Semana Viver Dividendos. Quem não se cadastrou ainda, se cadastra, é gratuito, são 4 aulas mesmo, tá? Onde eu compartilho as ferramentas, né? Compartilho a minha tela, é aula, aí é intensivo mesmo, né? Não é à toa que eu falo que é um curso de R$2.000 que eu dou de graça para depois vender um curso que vale mais de R$10.000, tá? Às vezes as pessoas vão lá e também falam para mim assim, né? Ah, só tá dando esse curso aí para poder vender no final. Aí, pô, o cara tá dando conteúdo gratuito lá e a galera xingando. Então eu já deixo bem claro aqui para depois não, né, ninguém dizer que eu não avisei. Mas é um curso mesmo, eu só falo no final da última aula, né? Apresento nas últimas aulas lá o que é o método, tá bom? Até lá a gente tem esse curso aí, o foco é no aprendizado, tá bom? Valeu, doutor Ibis, tamo junto, tá bom? Não se esqueçam de cadastrar na Semana de Viver Dividendos, chamar os amigos, quem vai junto vai mais longe. E a gente vai ter ainda outras lives de aquecimento aí, acredito que a gente vai se ver outras vezes. Um brigadão aí para todo mundo, beijos e abraços e até a próxima, a gente se vê, tchau!